Pense em uma casa antiga, isolada, cercada por árvores altas e um silêncio que parece engolir o som dos próprios pensamentos. Agora, pense no que essa casa esconde quando a noite cai, quando todas as luzes se apagam e as sombras ganham vida. Seja bem-vindo ao canal É Curioso, onde histórias assustadoras se tornam experiências arrepiantes. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos relatos mais sombrios e perturbadores já compartilhados com a nossa equipe. Uma história real, documentada, vivida por uma família comum, que se viu presa em um ciclo de eventos paranormais inexplicáveis. O título do vídeo de hoje é Essa Casa Mal Assombrada, uma história real de puro horror. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê a sua própria casa à noite. A história começa no interior do Paraná, na pequena cidade de Campo Belo do Sul. Em 2007, uma família se mudou para uma casa antiga nos arredores da cidade. A construção era do início do século passado, feita em madeira escurecida pelo tempo, com janelas altas e estreitas que pareciam olhos atentos. Para a maioria das pessoas, era apenas uma relíquia histórica. Para outras, um lugar amaldiçoado. A família Camargo, composta por Maria, Jorge e seus filhos Caio, de 9 anos, e Júlia, de 6, viu naquela casa uma oportunidade rara, um imóvel espaçoso, com um preço abaixo do mercado e um quintal onde as crianças poderiam correr livres. Era o recomeço que tanto buscavam. Mal sabiam que estavam prestes a entrar em algo que jamais esqueceriam. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Maria redecorava os quartos com entusiasmo, Jorge cuidava do jardim e as crianças exploravam cada canto. Mas, após a segunda semana, o clima mudou. Os primeiros sinais foram sutis. Passos no sótão, mesmo quando não havia ninguém lá. Estalos durante a noite. Maria acreditava que fossem sons normais de uma casa antiga se acomodando. Porém, esses sons começaram a ganhar padrão. Sempre às 3 da manhã. Os passos, os rangidos, os sussurros indecifráveis, tudo ocorria no mesmo horário. O mais intrigante era que, ao verificar, não havia absolutamente nada fora do lugar. Você já viveu em uma casa onde os sons parecem ter vontade própria? Onde o silêncio se torna mais ameaçador do que qualquer barulho? Com o passar dos dias, surgiram os odores. Um cheiro intenso de mofo misturado com algo metálico, como sangue velho, tomava conta do corredor do segundo andar durante a madrugada. Pela manhã, o cheiro desaparecia como se nunca tivesse existido. Jorge tentou encontrar a origem, esgoto, encanamento, infiltrações, mas não havia nada. O encanador chamado para avaliar o local saiu desconcertado e comentou algo curioso com Maria. Esse cheiro não é normal, e não vem dos canos. Aquilo ficou ecoando na cabeça dela. E foi nesse mesmo período que começaram as manifestações mais evidentes. Júlia começou a acordar chorando, dizendo que uma senhora de vestido preto ficava parada na porta do quarto. Maria, tentando manter a calma, achou que fosse imaginação. Até ver a filha conversando sozinha no canto do cômodo, durante a madrugada, rindo e cochichando. Jorge, que sempre foi cético, começou a se irritar com frequência. Pequenos conflitos familiares aumentaram. Ele se tornava agressivo sem motivo. Maria sentia que algo estava sugando a harmonia da casa. O lugar antes acolhedor se tornava sombrio. Os filhos começaram a ter pesadelos frequentes. Caio disse que um homem de rosto desfigurado o observava da janela todas as noites, mesmo que o quarto fosse no segundo andar. Em uma dessas madrugadas, acordou sufocado, dizendo que alguém estava sentado em cima dele. Maria o encontrou pálido, suando frio e com arranhões no peito. Foi a gota d'água. Ela decidiu procurar ajuda, mesmo que Jorge achasse exagero. Você acredita que existem casas que guardam memórias vivas? Que certas paredes absorvem a dor, o ódio e a morte? Maria começou a conversar com os moradores mais antigos do bairro. Pouco a pouco, uma verdade inquietante começou a emergir. Ninguém ficava naquela casa por muito tempo. Desde os anos 80, a residência mudava de donos com frequência, sempre envolta em boatos. Histórias de pessoas que adoeciam repentinamente, casamentos destruídos, crianças que viam coisas. A maioria dos vizinhos preferia não comentar, como se falar da casa fosse invocar sua maldição. Mas uma senhora em particular, Dona Lúcia, de 89 anos, revelou que ali morou uma família que desapareceu sem deixar rastros. Uma noite, sumiram. Sem despedidas, sem vestígios. Maria, assustada, decidiu investigar.
Ela mal sabia que estava apenas arranhando a superfície de um pesadelo que ia muito além do que qualquer um poderia imaginar. A conversa com Dona Lúcia não apenas plantou dúvidas na mente de Maria, como abriu uma ferida antiga na história da cidade. Nos dias seguintes, ela decidiu ir até o cartório da cidade em busca de documentos da casa. Para sua surpresa, não havia registro claro de posse antes de 1974. Os papéis anteriores estavam arquivados em outro município, e parte dos documentos havia sido danificada por um incêndio que destruiu parte do fórum em 1982. Mesmo assim, o que Maria encontrou foi o suficiente para deixá-la sem dormir. Entre 1956 e 1973, 6 famílias diferentes ocuparam a residência. 4 delas venderam a casa em menos de um ano. Uma das famílias nunca registrou a venda, simplesmente desapareceu. A última, os Amaral, perderam 2 filhos pequenos em um suposto acidente doméstico. Os corpos foram encontrados carbonizados no porão da casa, mesmo que nenhum incêndio tenha sido registrado no restante da residência. Essas descobertas se alinharam com o que Maria e sua família estavam vivenciando. As vozes se tornaram mais claras. Sussurros que vinham de dentro das paredes, chamando os nomes das crianças. Portas se abriam sozinhas. Objetos se moviam mesmo com todas as janelas fechadas. Jorge, ainda relutante em admitir, começou a presenciar os eventos também. Certa noite, ele viu uma figura parada no fim do corredor, uma mulher de cabelos longos, pele acinzentada e olhos completamente negros. Ela desapareceu diante de seus olhos. A partir desse momento, Jorge deixou de zombar da situação. Passou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro e se trancava no quarto com a família. Mas a sensação era clara: dentro daquela casa, trancar portas era inútil. As crianças adoeceram. Primeiro febres inexplicáveis, depois hematomas que surgiam do nada. Maria os levou a médicos, mas os exames não mostravam anormalidades. Enquanto isso, Júlia começou a desenhar obsessivamente. Todas as folhas mostravam a mesma figura, uma mulher envolta em sombras, de pé atrás da janela do quarto. Caio, que antes era agitado e comunicativo, tornara-se apático, introspectivo, e passou a escrever palavras ao contrário em seu caderno, como se estivesse sendo guiado por outra pessoa. Os médicos chegaram a suspeitar de algum tipo de transtorno, mas não encontraram explicações lógicas. Você já se perguntou o que acontece quando uma casa, em vez de proteger, consome lentamente quem vive dentro dela? Aos poucos, Maria começou a notar que a própria casa parecia reagir às suas emoções. Em dias de desespero, as lâmpadas estouravam. Quando chorava, as torneiras gotejavam sozinhas. Sós como batidas na madeira ecoavam por todo o lugar. Em uma dessas noites, ao ouvir novamente os passos no sótão, ela criou coragem e subiu com Jorge para investigar. O sótão era estreito, empoeirado, com cheiro de mofo e rato morto. Vasculharam o local até encontrarem, embaixo de tábuas soltas, uma pequena caixa de madeira trancada com correntes enferrujadas. Não havia chave. Ao quebrarem o cadeado, encontraram dentro da caixa objetos antigos, bonecas de porcelana sem olhos, cartas escritas à mão, recortes de jornais manchados de sangue e uma bíblia com páginas arrancadas. As cartas estavam em alemão. Um professor universitário ajudou a traduzi-las e revelou que eram súplicas de uma mulher chamada Greta, datadas de 1935. Ela implorava para que a escuridão cessasse, afirmando que sua casa estava tomada por vozes de outro mundo. As peças começaram a se encaixar. Greta era uma imigrante que morou naquela casa com o marido e os filhos. Registros do hospital local indicavam que ela fora internada por insanidade em 1936, após assassinar o próprio filho com uma faca de cozinha. O caso nunca foi completamente investigado. Aparentemente, Greta dizia ter sido possuída por uma força que vivia nas paredes da casa. Maria sentiu um frio na espinha ao perceber que a história estava se repetindo. Será que aquilo que havia enlouquecido Greta continuava lá, apenas esperando novas vítimas? E se sim, por que a casa parecia escolher crianças como alvo principal? Até onde vai o poder de um lugar amaldiçoado? A tensão atingiu o ápice quando, certa noite, Júlia desapareceu. A porta da frente estava trancada por dentro. As janelas fechadas. Não havia sinais de arrombamento. Após horas de desespero, a encontraram no sótão, sentada em círculo com as bonecas encontradas anteriormente, completamente em transe. Ela murmurava frases em alemão, mesmo sem nunca ter aprendido o idioma.
Jorge desceu correndo com ela nos braços. Ao mesmo tempo, todos os relógios da casa pararam exatamente às 3 da manhã. A energia acabou e uma tempestade desabou do nada. O caos parecia ter um ponto de origem invisível. A casa vibrava, como se estivesse viva. Você acredita que lugares podem guardar fragmentos de dor, de maldade? Que certas casas podem se tornar prisões para almas condenadas? Maria, à beira de um colapso, decidiu que era hora de abandonar tudo. Mas será que a casa deixaria? Impossível esquecer o som daquela noite. Enquanto Jorge carregava Júlia para fora do sótão, a casa inteira parecia vibrar em fúria. Cada passo que ele dava era acompanhado de estalos vindos das paredes, como se ossos estivessem sendo quebrados. As luzes piscavam, e mesmo com a tempestade lá fora, Maria teve a certeza de que o verdadeiro terror estava dentro de casa. Ao atravessarem a sala, todos os quadros caíram das paredes ao mesmo tempo. Não era coincidência. Era uma mensagem. A casa os estava avisando: vocês não vão sair. No dia seguinte, Maria tomou uma decisão drástica. Procurou uma benzedeira conhecida na região, Dona Clotilde, uma mulher de quase 90 anos, reclusa, temida e respeitada por todos. Ao ouvir o nome da rua da casa, Clotilde empalideceu. Recusou-se a entrar em detalhes, mas aceitou ir até o local, desde que não ficasse sozinha em nenhum momento. Quando pisou na casa, Clotilde começou a rezar. Mas ao chegar perto do sótão, paralisou. Disse que nunca tinha sentido algo tão denso, tão antigo. Isso aqui não é só alma penada, minha filha, isso aqui é coisa velha, coisa que nunca foi humana. Clotilde espalhou sal grosso pelos cômodos, acendeu velas e defumou a casa com ervas. Enquanto isso, Júlia gritava no quarto, dizendo que a mulher de dentro da parede estava com raiva. Caio, que não dizia uma palavra há dias, sussurrou algo que gelou a espinha de todos. Ela não quer que a velha fique. No momento em que Clotilde começou a orar em voz alta, um estrondo sacudiu o teto. Algo pesado caiu no sótão. Subiram correndo, mas não havia nada. Porém, ao descerem, encontraram a porta da frente completamente aberta, apesar de trancada por dentro. A benzedeira saiu, se recusou a voltar e disse apenas uma frase: essa casa precisa ser queimada. Maria, em desespero, procurou a ajuda de um historiador local. Foi então que ela conheceu Pedro, um pesquisador que há anos estudava os assentamentos antigos da região. Pedro revelou que, muito antes das construções modernas, aquela área havia sido palco de rituais pagãos realizados por uma comunidade germânica isolada, vinda de regiões do norte da Europa. Supostamente, esses rituais envolviam sacrifícios e invocações. Documentos apontavam que, durante os anos 1920, desaparecimentos foram registrados naquela mesma região. A polícia nunca ligou os pontos, mas muitos corpos encontrados em terrenos vizinhos apresentavam símbolos estranhos esculpidos nos ossos. Quando Pedro visitou a casa, notou uma estranha semelhança entre os símbolos presentes nos documentos antigos e algumas marcas entalhadas nas vigas do sótão. Marcas que Maria e Jorge nunca haviam notado antes. Era como se a madeira estivesse viva, crescendo ao redor de símbolos proibidos, ocultando-os com o tempo. Pedro fez fotos, analisou, pesquisou, e voltou dias depois com uma teoria perturbadora. A casa havia sido construída propositalmente sobre um desses locais de ritual. O porão, onde os filhos dos Amaral morreram queimados, coincidia exatamente com o ponto onde os rituais eram realizados. Essa casa não está apenas assombrada, disse ele. Ela foi feita para aprisionar algo. Será que é possível que construções possam funcionar como selos espirituais? Que uma casa possa servir de prisão para forças tão antigas que desafiam qualquer explicação racional? E se, ao longo do tempo, essa prisão começar a falhar, libertando fragmentos daquilo que foi contido ali por séculos? Enquanto isso, Maria começou a perceber mudanças no comportamento de Jorge. Ele se tornava mais distante, mais agressivo. Começou a ouvir vozes também, mas não contava o que diziam. Em uma madrugada, ela o encontrou parado na cozinha, segurando uma faca, encarando o escuro. Quando ela perguntou o que estava fazendo, ele apenas respondeu: estou esperando. No dia seguinte, não se lembrava de nada. Júlia voltou a desenhar compulsivamente e Caio passou a se esconder dentro de armários, dizendo que o chão estava com dentes. As paredes da casa começaram a apodrecer, mesmo com reformas recentes. Manchas escuras surgiam no teto e cresciam noite após noite. Em uma tentativa desesperada de fugir,
Maria colocou a casa à venda. Mas todos os compradores desistiam após a primeira visita. Alguns alegavam sensação de sufocamento, outros diziam ouvir choros e gritos vindos do porão. Um deles chegou a desmaiar na sala de estar. A imobiliária se recusou a continuar mostrando o imóvel. Cercada pelo medo, Maria decidiu documentar tudo. Gravou áudios das vozes, vídeos dos acontecimentos e começou a escrever um diário. Esse diário, posteriormente encontrado por uma equipe paranormal, se tornou a principal fonte de estudo do caso. Mas naquele momento, tudo o que ela queria era proteger seus filhos e sobreviver. Mas como se escapa de algo que não tem forma? De algo que se esconde nas frestas, que respira nas paredes e que conhece seus piores medos. As semanas seguintes mergulharam a família em um pesadelo contínuo. A casa, antes apenas sinistra, parecia agora ter se transformado em um organismo vivo. As tábuas do chão rangiam como se sussurrassem nomes ao serem pisadas, as paredes pareciam respirar em silêncio. A cada noite, Maria tinha a impressão de que os cômodos mudavam de lugar. Um corredor que terminava na cozinha, de repente, levava ao banheiro. Portas se trancavam sozinhas. Pior ainda, o relógio da sala sempre parava exatamente às 13h13 da manhã, o horário em que os filhos dos Amaral morreram, décadas atrás. A tensão afetava toda a dinâmica familiar. Júlia, que já estava emocionalmente abalada, começou a apresentar hematomas inexplicáveis pelo corpo. Chegavam a aparecer marcas de dedos, como se algo invisível a agarrasse durante o sono. Caio parou de falar completamente. Um dia, desenhou com giz um círculo no chão do seu quarto e se sentou no meio, repetindo baixinho: "É seguro aqui dentro." Jorge, cada vez mais instável, explodiu de raiva durante uma madrugada, destruindo portas e espelhos, dizendo que precisava libertar o que estava preso no porão. Maria, sentindo-se sozinha e encurralada, decidiu procurar novamente Pedro, o historiador. Dessa vez, ele trouxe uma médium de confiança, Elisa, uma mulher de olhar penetrante e um passado marcado por investigações espirituais em locais extremos. Assim que entrou na casa, Elisa se recusou a subir as escadas. Disse que algo a observava do alto com ódio antigo. Não é um espírito comum. É uma presença que não quer ser descoberta, mas também não quer mais ficar presa, explicou. Durante uma sessão mediúnica no porão, Elisa caiu em transe. Seus olhos reviraram, e uma voz gutural saiu de sua boca, repetindo em alemão arcaico palavras que Pedro traduziu depois como abrir a carne, fechar a luz. A gravação dessa sessão se tornou uma das peças mais perturbadoras do caso. No exato momento em que Elisa falou aquelas palavras, todas as câmeras pararam de gravar e o som ambiente sumiu. As baterias dos equipamentos descarregaram por completo. O grupo teve que sair correndo da casa após Elisa desmaiar e começar a sangrar pelo nariz. Após o ocorrido, ela se recusou a falar sobre o que viu. Apenas disse que a casa estava grávida do mal. Mas o que isso queria dizer? No dia seguinte, um fenômeno ainda mais aterrador aconteceu. Maria acordou com marcas nas costas, como se unhas tivessem sido cravadas em sua pele. No espelho do banheiro, havia uma frase escrita com algo parecido com fuligem: "Eu volto quando o sangue for completo." Ninguém na casa admitiu ter feito aquilo. Desesperada, ela recorreu à ajuda de um padre exorcista. O padre Augusto, experiente em casos extremos, visitou a casa após muita insistência. Mal entrou pela porta e sentiu o peso esmagador da atmosfera. Declarou que ali algo foi invocado e nunca dissipado. Durante o exorcismo, que aconteceu no porão, Jorge começou a gritar como se estivesse possuído. Seu corpo se contorcia de forma inumana, e os gritos não pareciam humanos. Júlia e Caio foram retirados da casa às pressas. Maria segurava uma cruz com as mãos trêmulas. As luzes estouraram, uma tempestade se formou do nada. E então, no clímax do ritual, o chão do porão se rompeu. Uma fissura de onde subiu um cheiro de carne queimada e enxofre. Mas o mais perturbador, um som, como o choro de um bebê, vindo de dentro da terra. O padre interrompeu o ritual, pálido como a morte. Disse que jamais viu nada parecido. "O que está aqui não pode ser expulso. Foi plantado." Essas palavras ecoaram na mente de Maria por dias. Se não havia como livrar-se da presença, como ela poderia proteger os filhos? Abandonar a casa parecia a única alternativa. Mas quando tentou sair com as crianças, descobriu que o carro não funcionava. Nem os vizinhos pareciam ouvir seus pedidos de socorro. Era como se estivessem cercados por um campo invisível.
isolados do mundo, presos. E então, os sonhos começaram. Maria passou a ter pesadelos idênticos todas as noites. Caminhava por um labirinto subterrâneo feito de carne e ossos, ouvindo sussurros em línguas que nunca estudou. Vultos de crianças observavam das sombras. Um homem de olhos vazios apontava para ela, sussurrando: "Você não devia ter vindo. Agora é tarde." Ela acordava sempre suada, com a impressão de que o sonho era uma lembrança, não uma ilusão. Jorge também dizia sonhar com túneis, portas seladas e cânticos vindos das entranhas da casa. Será que os pesadelos não eram apenas manifestações do medo, mas memórias herdadas de algo que vive no inconsciente coletivo daquele local? E se o solo, os tijolos, a madeira, tudo aquilo que compõe a casa, fosse apenas uma casca? Uma casca sobre algo muito mais profundo, muito mais antigo, algo que agora desperta. Nos próximos dias, Maria escreveria em seu diário: "Essa casa não quer nos matar. Ela quer que fiquemos, que testemunhemos, que participemos." Mas participar de quê? E por que ela foi escolhida? Porque sua família, entre tantas outras, foi atraída para aquele lugar amaldiçoado. O inverno chegou de forma abrupta, como se a própria natureza sentisse o peso do que se aproximava. As árvores ao redor da casa estavam secas, seus galhos pareciam mãos esqueléticas apontando para o céu em súplica. O silêncio era sepulcral. Nem o vento ousava atravessar o terreno. Dentro da casa, Maria já não sabia mais distinguir realidade de alucinação. Ela via sombras se arrastando durante o dia, vultos que se escondiam nos espelhos, e uma sensação constante de que alguém, ou algo, caminhava atrás dela em todos os cômodos. Júlia estava cada vez mais pálida. Seus olhos afundados davam a impressão de que ela envelhecia a cada noite. Caio voltou a falar, mas o que dizia era ainda mais perturbador do que seu silêncio. Contava histórias que não viverá, descrevendo com precisão detalhes da vida dos antigos moradores. Um dia, desenhou com carvão um mapa de túneis subterrâneos sob a casa, algo que Maria jamais mencionara perto dele. E Jorge já não era mais o mesmo homem. Mal comia, mal dormia. Passava horas trancado no porão, murmurando palavras que Maria não compreendia. À noite, ela ouvia a madeira do assoalho vibrar com seus passos circulares, como se executasse um ritual. Numa noite sem luar, Maria tomou coragem e desceu ao porão enquanto Jorge dormia. Ali, atrás de uma estante velha, encontrou uma porta de ferro. Grossa, enferrujada, e com inscrições entalhadas que pareciam rúnicas. Aquilo não constava na planta original da casa. Tremendo, ela girou a maçaneta, e foi como atravessar um limiar entre o mundo real e algo ancestral. Do outro lado, uma escada íngreme levava a uma câmara subterrânea. Era uma espécie de cripta. Nas paredes, símbolos pintados com sangue seco. No centro, uma mesa de pedra, sobre a qual havia um livro encadernado em couro escuro. Ao abrir o livro, Maria compreendeu tudo. A casa não era apenas assombrada. Ela era um santuário antigo, construído sobre um solo consagrado a uma entidade esquecida. Séculos atrás, uma seita europeia havia chegado àquela região, fugindo de perseguições religiosas. Estabeleceram-se ali e iniciaram rituais de invocação. A casa foi erguida com madeira retirada de uma floresta considerada maldita pelos povos indígenas locais. E desde então, tragédias se repetiam. Famílias inteiras sucumbiam à loucura, ao assassinato, ao desaparecimento. A cada geração, um novo sacrifício era feito para que ele permanecesse adormecido. E agora, aquele ciclo ameaçava se reiniciar. No livro, uma anotação final dizia: "Quando a família estiver completa, o despertar será inevitável. Um dos 4 será o portador." Maria caiu de joelhos. Ela, Jorge, Júlia e Caio, os 4. Eles eram a nova oferenda. Mas quem seria o portador? E o que significava exatamente o despertar? Nos dias seguintes, tudo piorou. Portas batiam sozinhas, vozes chamavam os nomes dos moradores durante a madrugada. Jorge desapareceu por 3 dias e reapareceu sujo, com os olhos vidrados, dizendo que havia visto o interior do templo. Júlia sofreu um colapso nervoso e precisou ser amarrada para não arrancar os próprios cabelos. Caio falava com alguém invisível, chamando-o de o mestre do porão. Foi então que Maria tomou uma decisão drástica. Pegou os filhos e tentou novamente fugir. Atravessou a mata a pé, carregando Júlia nos ombros e puxando Caio pela mão. Chegou à cidade vizinha, onde implorou ajuda a uma delegacia. Chorou, gritou, suplicou.
Mas a polícia, ao visitar o local no dia seguinte, não encontrou nada de anormal. A casa estava em silêncio. Jorge dormia no sofá. E os policiais, mesmo estranhando a atenção da mulher, não puderam fazer nada. Apenas sugeriram que ela procurasse ajuda psiquiátrica. E então, como num último ato desesperado, Maria resolveu compartilhar sua história com o mundo. Gravou vídeos, tirou fotos, coletou evidências. Enviou tudo para um canal de mistérios, e é por isso que você está aqui agora, ouvindo essa história. O que você faria no lugar dela? Continuaria lutando contra o invisível? Ou entregaria tudo à loucura para tentar preservar sua família? Você acredita que certos lugares devem permanecer esquecidos? Hoje, a casa ainda está de pé. Está vazia, à venda em sites de imobiliárias, com descrições vagas e um preço muito abaixo do mercado. Mas ninguém permanece por muito tempo ali. Vizinhos relatam luzes acesas à noite, mesmo sem energia elétrica. Sons de criança correndo pelos corredores. Uma mulher olhando pela janela do andar de cima. A mesma mulher que desapareceu e nunca foi encontrada, Maria. O que realmente aconteceu com ela? Fugiu? Foi tragada pelo mistério que envolvia a casa? Ou tornou-se parte daquilo que tanto tentou combater? As respostas continuam enterradas sob o porão, entre as paredes, nos sonhos dos que ousaram se aproximar demais. Talvez jamais saberemos. Talvez seja melhor assim. Mas e você? Tem coragem de entrar em uma casa onde os gritos nunca cessam? Acredita que uma construção pode absorver o mal, torná-lo parte de sua estrutura? Ou tudo isso é apenas o reflexo de mentes em colapso diante do desconhecido? Deixe sua opinião nos comentários. E, por favor, antes de dormir esta noite, olhe 2 vezes sob sua cama. Nunca se sabe quem, ou o que, pode estar observando.